nosso canal. Gostaria de falar hoje sobre um assunto que quase ninguém fala, né? Você ficar com um assunto cotidiano que todo mundo fica falando, mas hoje eu quero falar de um assunto aqui bem diferente. Bom, vou fazer uma pergunta para vocês. O cristão, ele pode ser possuído por espírito imundo? O cristão, ele pode ser possuído por espírito imundo? Então, às vezes, tem muitas pessoas que, poxa, o cristão está, ao invés de pessoa falar crente, né? A cristã não precisa falar crente, porque em Atos diz que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Bom, mas vamos lá. Será que o cristão ele pode ser possuído por demônio? Então, às vezes, muitas pessoas, né, ficam se questionando se o cristão está possuído. Existe uma diferença de possessão e opressão. O que vem a ser opressão? Imagine bem uma bola, uma bexiga, né? Se você começar a espremer aquela bexiga, ela vai o quê? Ela vai ser oprimida. Então, a pessoa ser oprimido é uma coisa. Quer ver só? Quando a pessoa dá uma brecha, a Bíblia diz que o anjo ele anda ao redor. Ao redor. E ao derredor anda o quê? O nosso inimigo. Então, quando uma pessoa dá uma brecha, a pessoa não fica possuído, a pessoa fica oprimido. Então, o cristão, ele fica com tonteira, aquelas coisas todas, né? Tonteira, fica vendo vulto, espírito de perseguição. Isso aí é uma opressão. Mas o que vem a ser, então, possessão? Bom, possessão é quando o espírito, ele aposta de uma pessoa, né? Porque quando nós somos corpo, alma e espírito. Quando nós dormimos, o nosso espírito ele não dorme. Então, esse espírito, os demônios que são espírito, eles travam uma luta muito grande com o nosso espírito. Já viu quando você está dormindo, né? E às vezes fica assim, puxa vida, meu Deus, ainda bem que foi sonho. Não, aquilo ali foi pesadelo. O que é pesadelo? Pesadelo é luta espiritual real do teu espírito. Então, o sonho, geralmente, o cristão, quando ele sonha, acontece. Não tem aquele, às vezes você tem um sonho, né? E fala assim, puxa, eu já passei por esse lugar. Puxa, olha, eu já vi isso, já estive aqui. Então, isso aí significa que o seu subconsciente, né? O seu subconsciente está ativo. Mas vamos lá, então. O cristão, outra pergunta, o cristão ele pode ser amaldiçoado? O cristão? Porque tem gente que fala assim, maldição sem causa não prospera, mas existe algum tipo de maldição que chama maldição hereditária. Tem pessoas que não acreditam nisso de maldição hereditária. Quer ver só? Por exemplo, o meu pai morreu de cirrose e eu tinha a tendência a ser também, ter esse tipo de maldição, né, esse vício. Então meu pai morreu de cirrose, meu primo morreu de cirrose e eu fiz o exame, eu era propenso também a ter cirrose também, cirrose alcoólica. Mas aí eu com 12 anos eu me converti em 77 e fui batizado nas águas em 5 de março de 78. Em 5 de março de 78 eu fui batizado nas águas lá em Paulo de Fronten, no Rio de Janeiro. E quando eu me converti, há uma necessidade de você rejeitar a maldição. Como assim? Como rejeitar? Então, quando você aceita Jesus, a pessoa que vai à frente, né? Quando você, o pastor fala assim, quem quer aceitar Jesus? Né? Levanta sua mão. Levanta sua mão para Jesus. Não é levantar a sua mão para Jesus. O termo correto é quem quer aceitar Jesus. Você aceitou Jesus no seu coração, aí ele fala assim, eu quero conhecer você, dá um sinal com a sua mão. Aí você levanta lá, eu quero, e vai lá na frente. Quando você chega na frente, o que acontece? O pastor tem que fazer esse tipo. Ele vai falar e você vai repetir. Eu rejeito toda maldição do passado, presente e futuro.
Senhor, transforme toda maldição em bênção. Eu te peço em nome de Jesus. Então, nesse ponto, a maldição é quebrada. Tá ok? Então, nesse ponto, a maldição ela é quebrada. Mas vamos lá então. Então, a maldição, o que vem a ser a palavra maldição? Deixa eu ver aqui. Maldição, a palavra veio do latim, maledictione, que significa ato ou efeito de amaldiçoar ou maldizer. Segundo o dicionário Aurélio, fala de praga, desgraça, infortúnio ou calamidade. Então aparece na Bíblia essa palavra maldição aproximadamente 160 vezes. Então, o que é maldição? Maldição é uma invocação do mal sobre a vida de alguém. Então, quando a pessoa fala assim, maldito, olha só, a Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito por nós. A maldição é uma invocação do mal. E às vezes, os pais, eles lançam a maldição nos filhos. Como assim eles lançam a maldição nos filhos? Já viu? Meu filho, você não vai ser nada na vida. Meu filho, você está lançando uma maldição, uma praga. Meu filho, você não vai ser nada na vida. Ou até mesmo mães, né? Conheço pessoas que as mães jogaram esse tipo de praga. Você vai ser maldito, você vai ser isso, você vai ser uma prostituta, você vai ser um viciado, você vai ser um bandido. E a pessoa torna aquilo que foi proferido. Por quê? Porque o diabo pega aquela palavra, recebe aquela palavra e lança sobre a vida de uma pessoa. Tá bom? Então, os seus filhos são bênçãos de Deus. Tá bom? Os seus filhos, bênçãos de Deus. Os seus filhos são bênçãos do Senhor. Então, maldição, o que é maldição? Maldição é lançar praga, maldição é uma invocação do mal sobre a vida de alguém. Tá bom? Então, nunca pronuncie esse tipo de palavra. Bom, na Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, e também Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, fala de maldição que repousa até a quarta geração. Então, se a Bíblia fala que repousa até a quarta geração, há uma necessidade de você quebrar esse vínculo. Quer ver outra maldição que eu tinha na minha vida? A minha mãe ela era evangélica, depois saiu do evangelho, e não sei se vocês acreditam, já viu falar, né? Acredita, não já viu falar sobre Cosme e Damião. Cosme e Damião. Então, Cosme e Damião foram dois missionários fazendo ações lá na Turquia, sendo que colocaram o terceiro, um pequenininho chamado de Dom. Esse Dom aí, o doce de Cosme e Damião é oferecido para ele e não para Cosme e Damião. Ok? Então, às vezes a pessoa fala assim, é doce de Cosme e Damião. Existe uma diferença muito grande. Cosme e Damião foram missionários. Então, o doce que é consagrado, chamado de Cosme e Damião, é consagrado para esse espírito chamado Dom. Então, a minha mãe, ela recebeu uma notícia, entre aspas, de que eu não passaria dos 15 anos se ela não desse doce até os 15 anos de idade. O que aconteceu? Eu me converti com 12 anos eu me batizei nas águas, né? Como eu já disse, em 78, me batizei nas águas. Quando eu me batizei nas águas, essa maldição ela foi quebrada. E hoje, graças a Deus, estou com 60 anos, essa maldição foi quebrada lá em 1978. Eu não sei qual é o tipo de maldição que foi lançado sobre a tua vida, qual é o tipo de situação que você está passando. Às vezes pode ser proveniente de uma maldição ou não. Pode ser proveniente de uma opressão ou não. Ou pode ser você que não é cristão ainda, você pode estar com algum tipo de perturbação. Mas eu quero dizer para você que há uma solução para isso. A solução é o nome de Jesus, não é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é para nos purificar de todo o pecado. Mas o nome de Jesus nos garante toda
todo mal que está sobre uma pessoa é no nome de Jesus. Então as pessoas falam assim, o sangue de Jesus tem poder? Tem sim poder para a remissão dos pecados. E o nome? Aí você fala assim, pastor, e o nome? O nome de Jesus que nos garante a vitória. Ele falou assim, olha, em meu nome expulsaria os demônios. Em meu nome, não é no sangue. Tá bom? Quer ver outra coisa que as pessoas falam errado? A vitória é nossa, o pessoal fala pelo sangue de Jesus, está errado. A vitória é nossa pelo nome de Jesus. O que nos garante vitória é o nome de Jesus. Tá bom? Eu quero orar com você agora em nome de Jesus, tá? Então, no exato momento que eu vou falar aqui, você vai rejeitar agora toda maldição sobre a tua vida, se você ainda não fez. Se você fez também, você pode fazê-lo agora em nome de Jesus, tá bom? Repete comigo assim, Senhor Jesus, eu rejeito toda maldição do passado, presente e futuro. Senhor Jesus, transforme toda maldição em bênção. Eu te peço em nome de Jesus. Deixa eu orar agora por ti. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar essas pessoas agora que rejeitaram toda maldição. Senhor, transforma em bênção, Senhor, toda maldição. Que sejam abençoados pelo poder do teu nome, pelo poder do nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa o seu comentário aqui embaixo da descrição. Você que ainda não segue aqui no YouTube, você siga-nos, ative o sininho. Né? A mesma coisa que todo mundo fala, né? Se inscreva no canal, aperte o sininho para receber a notificação, compartilhe o vídeo. Enfim, você já está sabendo isso aí já, porque tenho certeza que constantemente as pessoas estão sempre falando sobre isso. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Até o próximo encontro. Deus te abençoe.